Olá, bem-vindo ao Saúde Você e eu quero convidá-los para assistir um programa muito especial. Mas hoje, 1º de novembro, eu quero falar sobre o mês que faz menção ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Chamar a atenção de vocês, homens, que precisam fazer diagnóstico. Não espere sua esposa, a mãe, a namorada, a irmã ficar pensando na saúde de vocês, hein? Então, os homens, zero preconceito, porque o que importa é cuidar da saúde. Então, vamos ouvir o que um especialista tem a dizer sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Fique de olho que o programa de hoje está super especial. E agora a gente vai falar de um tema muito importante e eu tive o privilégio de vir até o consultório do Dr. Oscar Kaufmann, médico, urologista, para falar de um tema importante. Novembro Azul. Tudo bem, doutor? Oi, Duda, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Já tivemos um encontro no passado falando de Novembro Azul. Doutor, o que mudou hoje no comportamento dos homens com relação ao diagnóstico precoce do câncer de próstata? Os homens têm se cuidado? Então vamos lá, esse é um tema, a gente sempre conversa, é um tema recorrente. Infelizmente ele só é mais recorrente nesse mês de novembro, deveria ser uma recorrência sempre, todos os meses. Ultimamente os homens têm vindo sim um pouquinho mais no consultório, mas eles ainda estão longe de ter aquela frequência, por exemplo, que vocês mulheres têm no consultório do ginecologista, que vocês têm aquela frequência, que vocês conseguem manter essas visitas regulares ao ginecologista. Os homens têm feito isso cada vez mais, mas ainda numa proporção muito menor em relação a vocês mulheres. O senhor enxerga isso como um preconceito ainda? Eu acho que ainda tem um certo preconceito, principalmente pela parte dos homens, eu enxergo isso. Eu acho que a sociedade hoje em dia já não tem mais nenhum tipo de preconceito com isso, mas é um preconceito relacionado principalmente aos homens. Eles têm esse medo do exame, esse medo eventualmente do diagnóstico, e isso ocasionar algum problema para eles. Eles têm um medo forte dentro deles, sim. Nós temos dois tipos de exames que normalmente são os detectores do câncer de próstata. Um laboratorial e um que é o exame de toque. Um substitui o outro? Na verdade, não. Os dois exames são bastante complementares, né? A gente costuma falar que quando a gente faz o toque isoladamente, a gente perde uma parte enorme dos diagnósticos. E quando a gente faz só o PSA, também a gente perde uma parte dos diagnósticos. Por quê? O PSA ele dosa um valor dessa proteína no sangue para a gente saber como que está essa atividade das células prostáticas. E isso faz a gente pensar se tem alguma alteração ou não baseado no valor dele. Uma vez que a gente faz o toque, alguns pacientes, mesmo com o valor de PSA normal, podem ter alterações no toque que já são indicadores precoces de alguma doença prostática mais séria. Por isso que a gente tem que sempre associar os dois exames, é o mais importante. Nós sabemos que o câncer, detectado precocemente, em muitos casos, diversos tipos de câncer, tem cura. Como é o caso do câncer de próstata com relação ao tratamento, as chances até da recuperação? Isso vale não só para o câncer de próstata, mas para a grande maioria, obviamente, dos tumores e eventualmente para qualquer doença em geral. Quanto mais cedo, quanto mais precoce, quanto antes a gente conseguir fazer um diagnóstico, melhores e maiores são as chances de cura. E também muito melhor a taxa de você deixar essa pessoa sem sequelas. Então, assim, quanto mais precoce você detecta uma doença, menos invasivo você consegue ser, mais efetivo no seu tratamento você também consegue ser. Então isso vale 100% para o câncer de próstata hoje em dia. Idade, doutora. A gente sabe que as mulheres, a partir dos 40 anos, precisam fazer a mamografia ou um histórico familiar até antes. No caso dos homens, como funciona a idade ideal para começar a pensar no exame com o urologista? Como que a gente faz isso? Hoje em dia a gente orienta que a partir dos 45, pelo menos uma vez por ano, aí os homens façam a sua visita anual, o seu check-up regular com o seu urologista, tá? Algumas pessoas falam a partir dos 50 anos, mas a partir dos 45 já é uma idade habitual boa para a gente começar a fazer esse tipo de check-up. Reduzir um pouquinho, né? Já a partir dos 45. E quando a gente tem alguma história importante de família, o que é uma história importante de família? Ter algum parente, principalmente parente de primeiro grau, pai, primo, irmão, tio, avô paterno, algum parente mais próximo que tenha tido a doença, a gente traz para um pouquinho mais cedo e pode começar a partir dos 40 anos até já a fazer o check-up, que não está errado. Tratamento, doutor, sempre ele envolve quimioterapia ou ele consegue ter um tratamento alternativo dependendo da fase? Na verdade, a quimioterapia para o câncer de próstata hoje é mais para as fases mais avançadas, para as fases mais finais da doença. Geralmente, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, o principal tratamento hoje é o tratamento cirúrgico. Seria a remoção da próstata. Hoje é o principal tratamento para a fase inicial da doença. Tá certo. Doutor, obrigada pela sua participação, pela orientação.
A gente está no momento aí de falando de Novembro Azul, mas lembrando que todos os meses, todos os dias é momento de cuidar da saúde, né? Principalmente os homens que não são tão atentos a isso. Imagina, obrigado a vocês, é sempre um prazer estar com vocês e essa época atual que a gente vive, cada dia mais a gente está preocupado com esses cuidados todos habituais e é um prazer poder falar com vocês e poder transmitir um pouquinho de informação aí para todo mundo tentar se cuidar cada vez mais. Com certeza. Ainda mais no momento em que prevenção é a palavra do momento. Obrigada, doutor. Imagina, obrigado. E vocês continuem acompanhando. Domingo que vem tem mais Saúde Você. Acompanhe o mês inteiro de informações. Cuide do seu bem mais precioso. E homens, vamos cuidar da saúde, não só no mês de novembro, mas todos os dias da vida. E agora eu vou conversar com dois especialistas que vão falar de um tema muito importante. Nós vamos falar de síndrome metabólica e nós vamos falar sobre coração. Tudo bem, doutores? Tudo bem? Como vai? Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Vamos lá, eu converso com o Dr. Gabriel Fernandes e o Dr. Danilo Maxud. Doutores, nós vamos falar de um tema que acomete milhares de pessoas, que é a síndrome metabólica. Explica um pouquinho pra gente o que é essa síndrome. A síndrome metabólica, ela é uma predição de risco de doenças cardiovasculares. O que é? É um conjunto de doenças que aumentam a chance e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, por isso a gente tem aqui um cardiologista, né, doutor? Como que faz um diagnóstico de uma síndrome metabólica, por exemplo? A primeira diretriz brasileira de tratamento e diagnóstico de síndrome metabólica, eles definiram um critério criado pelo Programa Nacional de Educação ao Colesterol, que tem alguns critérios como obesidade abdominal, picos hipertensivos, resistência à insulina e hipercolesterolemia, que são os critérios que é utilizado hoje para o diagnóstico. É o que a diretriz preconiza. Mas em 2005, a Federação Internacional de Diabetes, ela colocou critérios mais fáceis de diagnóstico, que tem os mesmos critérios, só que ela define a obesidade abdominal como primária, você tem que ter a obesidade abdominal, mais 2 outros critérios. A gente sabe que no caso de um paciente que quer fazer prevenção, é muito importante você fazer exames periodicamente, de acordo, obviamente, com o seu estilo de vida e com a indicação médica. Como que previne, como que trata uma síndrome metabólica? Porque depois de uma série de exames, até pelas doenças que o senhor falou que estão relacionadas, é que vai se fazer aí o tratamento. Qual seria? Na realidade, eu sempre puxo um pouquinho para a minha parte e falo que tem que ter sempre uma alimentação saudável e atividade física, para você prevenir. Ou, às vezes a pessoa tem o colesterol alto, mas não tem uma certa obesidade abdominal, mas pode desenvolver os outros critérios para entrar como síndrome. Então, uma reeducação alimentar, ou até uma vida saudável, já é uma prevenção para a síndrome metabólica. Não é dieta. As pessoas têm que entender que, gente, cuidar da saúde, fazer prevenção, não é dieta, mas é você fazer uma reeducação alimentar, você mudar o seu estilo de vida. Então, a gente está falando aí de um conjunto de doenças que podem ser prevenidas aí com exercício físico e reeducação alimentar. E aí a gente falou bastante do coração, né? Sim. O coração tá bom, né, doutor? Tá ótimo. Nessa fase de pandemia, eu vou falar uma coisa. Eu vi que os índices de pessoas que tiveram problemas cardiovasculares porque deixaram de ir ao hospital aumentou. Qual foi o impacto nessa fase do Covid? Na verdade, o aumento foi tanto pelas urgências, as pessoas retardaram a ida aos hospitais, quanto nos atendimentos ambulatoriais. Aí fizeram o quê? Ficaram em casa, trancados, sem uma qualidade de vida melhor, e tiveram o desenvolvimento, o surgimento ou o agravamento das doenças cardiovasculares já pré-existentes. Falando de complicações, doutor, quais são as complicações, por exemplo, já que em alguns casos, né, aumentou, quais são as doenças cardiovasculares que foram mais acometidas nessa fase? O que a gente percebeu foi que muitos pacientes descompensaram quadros de insuficiência cardíaca, né, o coração fraco, quadros de pioras de índices glicêmicos, da diabetes, do colesterol, e isso levou a um aumento no número de infartos domiciliares, porque as pessoas não iam ao hospital. Eu ouvi dizer que muita gente teve o óbito em casa, Em casa, isso. Tem taxas no Brasil dizendo que até 70% da diminuição do atendimento de emergências em hemodinâmicas, né, de infarto, e isso fez com que isso mostrou, a curto prazo, mostra que aumentou a gravidade com que os pacientes chegam, se não morrem, acabam morrendo em casa. Agora,
Se a pessoa, por exemplo, ela está com um sintoma leve, porque tem pessoas que confundiram muito a arritmia cardíaca, a falta de ar, às vezes, pode ser Covid, mas poderia ser um sinal do coração também, né? Poderia também. Sintomas leves, deve procurar ainda assim um pronto-socorro? Não pronto-socorro, talvez o atendimento ambulatorial que continua funcionando, Sim. né? Respeitando as regras, claro, de convivência, mas o atendimento ambulatorial continua sendo essencial para que a gente consiga fazer a prevenção para evitar que esse paciente chegue ao pronto-socorro. Pessoas que já têm problema cardiológico, como que reinicia, né? Depois dessa pandemia toda, ficou em casa, assim, também tem a questão, eu não sei se vocês dividem da mesma opinião, acho que as pessoas se alimentaram melhor, eu acho que em casa, vocês acham? O que vocês acham? Porque acabaram, eu conheço muitas pessoas que falaram assim, nossa, eu cozinhei mais, eu cuidei mais da saúde, você viu isso mais no consultório? Eles comeram mais Comeram mais? e ganharam mais peso. Eu também acho que... Também acho que comeram mais, não foi cuidado, foi Não. aumentar o Eu volume acho mesmo. que as pessoas costumam se alimentar normalmente na sua rotina de trabalho. A partir do momento que elas ficaram em casa, elas mudaram completamente, tanto os hábitos alimentares, como a quantidade de vezes ao longo do dia que comem. A perda da rotina fez com que Sim. as pessoas comessem mais. Como reiniciar um tratamento cardiológico pós-pandemia? Vai ter que reiniciar mesmo, porque muita gente está 6, 7, 8 meses sem procurar um consultório médico, né? Eu acho que tem que fazer o atendimento com quem já fazia, procurar o atendimento cardiológico, fazer o screening, exames de sangue, exames laboratoriais, exames de imagem, para saber se houve piora de algum fator de risco que possa complicar no futuro a doença. Eu acompanho muito os noticiários e a gente vê que realmente a saúde da população ela piorou. As pessoas ficaram tão preocupadas com o Covid e, na verdade, acabaram ficando dentro de casa, piorando outros problemas de saúde, que também, gente, pode se complicar e levar a óbito, né? É óbvio que a gente sabe que tem que manter o isolamento ou tem que ficar em casa, você é grupo de risco, tem que tomar mais cuidado, mas se você tem algum sintoma, predisposição a alguma coisa, tem que procurar um médico. Não dá também para ficar em casa, né? Achando que vai se curar sozinho, né? Sim. E os cuidados, eles começam, como você falou, em casa, na atenção básica. Então, a atenção dos familiares, olha, estou percebendo que você está um pouco mais cansado quando faz isso, ou aumentar um pouco mais obeso, aumentar um pouco mais a barriga, não fecha a calça, vamos Nossa, doutor, não fala isso que, olha, eu tô aqui, o pessoal tá vendo, quem me acompanha tá vendo que eu só tô usando vestido, porque assim, a gente realmente, as roupas começaram a não servir mais nessa fase de pandemia. Agora, para entender, doutor, por exemplo, a síndrome metabólica, a telemedicina funciona para quem, por exemplo, acha que está com síndrome metabólica, entrar em contato com o médico através de uma consulta via telemedicina para iniciar ali uma consulta, funciona? Funciona. São orientações. As orientações que a gente tem que passar na realidade, tanto como a alimentação mesmo. A parte de atividade física, a pessoa deve procurar um profissional para isso também. Mas assim, a gente tem que orientar. Ela tem que fazer os exames com certeza ela pode mandar pela telemedicina. Que hoje pode ser pedido via telemedicina. Exatamente, a gente pode pedir, ela pode enviar para a gente, não tem problema. A gente vai olhar o que está alterado, o que não está, triglicérides alto, colesterol alto em geral, junto com uma glicemia alta, já entram em 3 critérios para desenvolvimento aí de uma síndrome metabólica, por exemplo. Então tem que cuidar, gente. Se você está em casa, está acompanhando aqui o Saúde e Você, um programa que todos os domingos traz temas importantes de prevenção, bem-estar, qualidade de vida com especialistas, médicos renomados trazendo conteúdo importante. Isso daqui é uma aula, é uma oportunidade quando você assiste o programa Saúde e Você e tem conhecimento. Quanto mais você cuida da sua saúde, melhor é. Então, telemedicina também na cardiologia. Sim, sentiu claro. alguma coisa, liga para o seu cardiologista Com de confiança, certeza. né, doutor? Certo. Tem que ser, sempre. Fácil hoje, tu não tem um celular, consegue fazer tanto a chamada quanto a videochamada. E claro, se houver necessidade, a gente convoca para o presencial. Tá certo. Doutores, muito obrigada pela participação de Obrigado a vocês. você pela oportunidade. E vamos falar com os homens agora que estão aqui nos acompanhando, Com que nós certeza. estamos falando de um mês importante, Sim. né? Então, gente, olha, homens, vocês têm esposa, têm mãe, têm namorada, têm irmã, tem a mulherada que se preocupa com vocês, mas está na hora de começar a se preocupar com a saúde de vocês, tá? Não deixe que o seu preconceito seja maior que o seu amor pela vida. Então, cuide-se, procure o seu médico de confiança, faça exames preventivos, não deixe de se cuidar, porque o seu bem mais precioso é a sua saúde. E se você quiser saber mais informações, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube tem muita informação de saúde para vocês. Um beijo e até o próximo domingo.